Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando, né? Vamos fazer o encerramento, né? Hoje é o encerramento do capítulo de número 7 de 2 Coríntios, né? E neste encerramento, como eu faço em todos os capítulos, é apenas uma leitura corrida da mensagem e uma leitura corrida também das referências, sem passar versículos, tá certo, irmãos? Sem passar versículo nas referências, né? E também a leitura corrida da mensagem, tá certo? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Então vamos à leitura da mensagem, né? Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Por que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o infiel, tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com o dos ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente, o templo do Deus vivente. Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles, ou sai do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E eu serei para vós, Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Eu vos receberei, e eu serei para vós, Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Recebei-nos em nossos corações, ou melhor, em vossos. Recebei-nos em vossos corações. A ninguém agravamos, a ninguém corrompemos, de ninguém buscamos o nosso proveito. Não digo isso para a vossa condenação, pois já antes tinha dito que estáis em nossos corações para juntamente morrer e viver. Grande é a ousadia da minha fala para convosco, e grande a minha jactância a respeito de vós. Estou cheio de consolação e transbordante de gozo em todas as nossas tribulações. Porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes, em tudo fomos atribulados, por fora combates, temores por dentro. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito, e não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado de vós, contando-nos as vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. Aleluia, Pai, porquanto ainda que vos tenha contristado com a minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido, por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo. Agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma.
Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Porque quanto cuidado não produziu isso mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristados. Que apologia, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vingança, em tudo mostrastes estar puros neste negócio. Porquanto ainda que vos tenha escrito, não foi por causa do que fez o agravo, nem por causa do que sofreu o agravo, mas para que o vosso grande cuidado por nós fosse manifesto diante de Deus. Aleluia, Pai. Por isso fomos consolados pela vossa consolação, e muito mais nos alegramos pela alegria de Tito, porque o seu espírito foi recriado por vós todos. Porque se em alguma coisa me gloriei de vós para com ele, não fiquei envergonhado, mas como vos dissemos tudo com verdade, também a nossa glória para com Tito se achou verdadeira. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. E o seu entranhável afeto para convosco é mais abundante, lembrando-se da obediência de vós todos e de como o recebestes com temor e tremor. Regozijo-me de em tudo poder confiar em vós. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai, santo é o teu nome, Senhor. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Irmãos, nós temos falado, nesses dias todos de meditação, nessa mensagem, sobre o grande reboliço, que o Paulo fez naquela igreja, porque a igreja estava andando, de maneira desregrada, estava andando erroneamente, estava se afastando dos caminhos do Senhor, ou seja, o povo estava indo para a igreja, os crentes estavam indo para a igreja, mas não estava se tornando quase que uma sociedade religiosa e não uma verdadeira igreja de Cristo, deixando aquilo que eles tinham aprendido, principalmente nos ensinamentos de Paulo, que foi o fundador das igrejas, essas igrejas todas, Então, eles estavam estavam entrando na carne, como se diz por aí, saindo do espírito e entrando na carne. Aí as práticas tornam-se pecaminosas, E aí o pastor entristece, porque ele tenta, mas não consegue fazer a igreja voltar na linha. O pastor abandona o rebanho das ovelhas e vai embora, porque ele não consegue. Aí depende da direção, da diretoria, mandar representante, mandar carta, exortando a igreja, repreendendo a igreja e até ameaçando a igreja, de maneira de excusá-los, excusá-los da igreja e da comunhão com Cristo, que ninguém quer passar por essa experiência, E aí Paulo escreve a carta chega, é lida, o povo reconhece, se arrepende, e como fez o povo de Nínive, entra em jejum, em cinza, em humilhação, pedindo perdão para que não sejam de maneira excusados. O pastor recebe o comunicado para estar voltando, que a igreja está arrependida, pede perdão, e é recebido de forma, se ele saiu, o Senhor Jesus escreveu isto, os teus inimigos sairão contra ti por um caminho, fugirão de ti por 7 caminhos. Isso é promessa de Deus, Não toqueis nos meus ungidos, Nos meus servos ninguém toca. E Tito era um grande servo de Deus, E ele voltou, reassumiu o posto dele com grande gozo e alegria, com choro,
choro de arrependimento, de tristeza, né? Mas tudo feito por Deus, né? E Paulo se alegrou muito, porque tudo que Paulo tinha falado para Tito a respeito daquela igreja se confirmou no arrependimento da igreja, recebendo Tito de volta. E todos se alegraram com grande gozo e grande alegria, diz a santa palavra de Deus, nessa mensagem extraordinária aqui que Paulo fecha, né? Aleluia, Pai. Porque se em alguma coisa me gloriei em vós para com ele, não fiquei envergonhado. Mas como vos dissemos, tudo com verdade, também a nossa glória para com Tito se achou verdadeira. E o teu entranhável afeto para convosco é mais abundante, lembrando-se da obediência de vós todos e de como o recebestes com temor e tremor. É lindo demais, né, irmãos? É coisa tremenda o arrependimento do pecador, né? O arrependimento do cristão, do crente, né? É lindo demais. Regozijo-me de em tudo poder confiar em vós. Aleluia, Pai. Vamos à leitura corrida agora das referências para nós fecharmos e amanhã nós passarmos para um novo capítulo da mensagem em nome do Senhor Jesus. Tá certo, irmãos? Aleluia, Pai. Vamos fazer a leitura agora das referências desta mesma mensagem do versículo 1 até o último versículo, que é o de número 18, né? Vamos pegar a mensagem corrida das referências aqui agora, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? Temos tais promessas. Só o primeiro versículo. Ora, amados, pois se temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus, né? E partimos então nas referências, né? Purifiquemo-nos. Os crentes precisam purificar-se de todo o pecado, do corpo e do espírito. Fazer isso significa romper totalmente com toda forma de transigência ímpia e resistir continuamente aos desejos da carne. Devemos mortificar as ações pecaminosas do corpo, repudiá-las cada vez mais e fugir delas. Fomos atribulados mais uma vez. Fomos atribulados mais uma vez. As palavras e as experiências de Paulo nos relembra que problemas exteriores e temores interiores podem também ocorrer ao crente verdadeiramente dedicado e nascido de novo. Vou repetir essa nota aqui porque é muito profunda. As palavras e as experiências de Paulo nos lembram que problemas exteriores e temores interiores, problemas por fora, temor por dentro, podem também ocorrer ao crente verdadeiramente dedicado e nascido de novo. Consola os abatidos. Faz parte da natureza de Deus consolar os deprimidos e abatidos. Uma vez que Ele é o Deus da misericórdia, uma vez que Ele é o Deus das misericórdias e da consolação. Na realidade, quanto mais somos afligidos, tanto maior será o consolo e a presença de Cristo em nossa vida. Note, neste versículo que foi através de Tito, que Deus consolou Paulo. Devemos sempre ser sensíveis à orientação do Espírito Santo, quando Ele nos dirigir para consolar
e animar uma pessoa necessitada. Tristeza segundo Deus, tristeza do mundo. Aqui Paulo identifica dois tipos de tristezas. A tristeza autêntica, causada pelo pecado, que leva ao arrependimento. Consiste numa mudança de atitude que nos leva a voltar-nos contra o pecado. E para Deus, né? A tristeza autêntica causada pelo pecado, que leva ao arrependimento, consiste numa mudança de atitude que nos leva a voltar-nos contra o pecado. E para Deus, esse tipo de arrependimento leva à salvação. Para Paulo, o arrependimento do pecado e a fé em Cristo são responsabilidades humanas quanto à salvação. Em contraste, os que não arrependem e se entristecem repentinamente devido às consequências do seu pecado. Tal tristeza conduz à morte e à condenação eterna. Mateus capítulo 13, versículo 42 ao 50. Mateus 25, versículo 30. Romanos capítulo 6, versículo 23. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus.